Em Tokyo Revengers vamos seguir com Takemichi, em um período diferente daquele que a história em sua maioria irá ocorrer, um tempo em que não está mais no colégio, perdendo todo e qualquer contato de seus amigos e principalmente Hinata, a sua primeira e única namorada. Já revendo anos depois na televisão em um noticiário, vítima de um ataque entre gangues junto com seu irmão mais novo, sendo o período do colégio que a conheceu e a namorou, o auge de sua vida. Não melhorando muito depois de adulto, e quando colocado em perspectiva se questionar onde foi que errou é normal. Não esperando de forma nenhuma ser jogado para dentro da linha do trem, enfrentando uma morte certa. Isso é até acordar anos atrás revendo seus amigos, um grupo de delinquentes que acreditam que brigas de rua é o jeito de mostrar sua força e poder. Mas também Hinata, não percebendo até sua morte acontecer o quanto a ama. Sendo essa sua oportunidade de não apenas reviver um período feliz em sua vida, mas de mudar a história, ajudando Naoto, o irmão mais novo de Hinata, que também tinha sido morto durante o ataque, a salvá-la da iminente morte que aguarda no futuro. Naoto acabou não apenas se livrando da morte, mas se tornando um policial devido às interferências de Takemichi em seu primeiro retorno no tempo, revelando toda uma investigação que está fazendo sobre a gangue Toman, a responsável pela morte de Hinata, dizendo que Takemichi deverá mais uma vez voltar, sendo a chave para isso apenas um simples aperto de mão entre esses dois, tendo que estar disposto a impedir que os líderes hoje da Toman ao menos cheguem a se conhecer, o que pode ser mais difícil do que imaginou. Porque Takemichi, apesar de retornar à sua realidade de estudante, delinquente, juvenil e brigas de rua, ele tem os sentimentos e mentalidade de alguém que já passou por essa fase, nunca realmente sendo essa pessoa. Um dos motivos do porquê ele deixou toda essa sua vida para trás, fugindo ao invés de simplesmente enfrentar a situação. Algo que claramente não deu muito certo, e agora terá que fazer as coisas de uma outra forma. Tendo uma memória de seus amigos que não é a verdadeira. Apesar de valente só na aparência, a realidade não é bem essa. Clubes de luta era uma norma nesse universo, apenas se adequando à realidade e resistindo a ela. Decidindo lutar para proteger seus amigos mesmo não tendo a menor chance de vencer. Isso é, até que duas figuras estranhas interromperam, sendo uma delas Mike, um dos líderes da Toman que 12 anos para frente estará com o sangue de Hinata nas mãos, e Drake, o seu vice-comandante, mostrando um repentino interesse em Takemichi, não fazendo a menor ideia do que esperar daqui para frente, e as coisas não podendo voltar a ser como eram, mas para surpresa de todos ali, Mike e Draken possuem seus próprios valores, como por exemplo, jamais levantariam a mão para uma mulher, revelando ter um irmão mais velho que não está mais entre eles, descuidado e sempre se metendo com pessoas mais fortes que ele, com Takemichi lembrando ele, querendo ele criar uma nova era de gangues e delinquentes, existindo sim muita gente forte que sabe lutar, mas poucos determinados a lutar por causas que não podem ser ignoradas, com muitos questionamentos aparecendo e acontecendo claramente algo que mudou essa sua percepção, podendo muita coisa acontecer em 12 anos. Takemichi já mudou muito nesse pouco tempo que está revivendo seu passado, mas de uma forma que nunca vivenciou antes, desistindo dessa sua vida, mas agora não querendo que ela termine nunca. Cada vez mais próximo de Hinata, mas por um simples erro de cálculo, acabou voltando para o presente, com algumas descobertas interessantes feitas enquanto isso no que se refere à sua capacidade de viajante no tempo, atualizando Naoto sobre os acontecimentos, se tornando amigo de Mike, e não matando como Naoto esperava que ele fizesse, querendo encontrar a versão dele do presente, algo que a polícia também quer há anos. Sendo Akinho o mais próximo que Naoto conseguiu, revelando a Takemichi que depois de uma sequência de escolhas erradas, tendo ele também se afastado, Akinho também se envolveu com a Toman. E o reencontro depois de todos esses anos pode ser sim um choque, principalmente quando assume ter sido ele quem empurrou Takemichi aquele dia na estação de trem, tendo suas suspeitas que pode viajar no tempo, não sabendo do Mike, dizendo que mudou completamente depois que Draken morreu. Completamente apavorado, entendendo a sua situação, pedindo que Takemichi não salve apenas Hinata, mas todos eles. E tudo claro se complicando cada vez mais. Sem Akinho não tinham como encontrar Mike no presente, sendo a única opção Takemichi voltar, e impedir que aconteça uma rachadura dentro da Toman, com metade sendo incomodada por Mike e a outra metade por Draken, eventualmente se confrontando levando à morte de Draken. E tudo mudando a partir desse ponto. Ficando aqui mais claro o porquê disso. Draken, apesar de fazer parte de uma gangue e ter sim o seu lado violento, tem compaixão com aqueles que estão ao seu redor, e não quer que ninguém que seja diretamente relacionado a ele sofra com as consequências de seus atos, como foi o caso de Patin e seus amigos que foi espancado por uma gangue chamada Moebius. Não apenas isso, estupraram também sua namorada e enforcaram seus pais, com um contra-ataque sendo inevitável de acontecer, no mesmo dia que Draken foi dado como morto, tendo Takemichi que impedir que isso aconteça, tendo apenas uma certeza. Draken é o coração de Mike e, portanto, da Toman, e a sua morte foi sim o motivo dela ter tomado um caminho mais violento. Uma backstory sobre Draken nos dá um melhor entendimento de onde vem a amizade dele com Mike, já desde muito cedo aterrorizando alunos mais novos e menores que ele, se juntando aos únicos que não conseguiu vencer,
com seu próximo alvo sendo o próprio Mike. Alguém já famoso nas ruas e toda uma questão territorial vindo à tona, pedindo para largar o seu grupo e se tornar o seu amigo, e sendo os dois juntos desde então. Não tendo como a morte de Draken estar relacionada a Mike, a não ser que a própria Toman esteja tramando alguma coisa, e a luta contra Moebius sendo apenas um gatilho para um conflito interno, com Takemichi fazendo o que pode para isso não acontecer, mas chegando no momento antes do esperado. Com aquele que era mais interessado e o mais atingido em toda essa situação, não conseguindo dar conta de acabar com seu líder como disse que faria. Enquanto todo esse tempo, Mike esteve apenas observando e rindo, determinado a não deixar ninguém impedir a luta, ao menos que Patin perdesse a consciência. Sendo exatamente o que aconteceu. Mike pode ter alguns comportamentos estranhos, mas tenta seguir um senso de justiça não apenas moral e social, mas individual também, respeitando a dor e sensação de ter questões inacabadas com a Moebius, já que gangues de rua são uma espécie de vigilantes que cobram uma justiça com as próprias mãos. Enquanto Takemichi espera apenas o conflito entre os dois amigos acontecer, de uma forma que jamais esperava. Patin esfaqueou o líder da Moebius, se deixando ser capturado pela polícia, com todos fugindo e Mike em nenhum momento concordando com isso, sendo esse o começo de um mal-estar entre os dois e uma rachadura na Toman, que corre o risco de deixar de existir, se dividindo em duas facções, exatamente como era previsto que aconteceria. Mas tudo se resolvendo de uma forma completamente aleatória. Mike estava querendo cumprir seu papel de líder, preocupado em não deixar um dos seus ser pego mesmo fazendo algo errado, enquanto Draken estava apenas respeitando a decisão do próprio Patin. Por fim, com ambos concordando que assim que saísse da prisão, iriam comemorar. E o assassino de Draken sendo resolvido, pelo menos por enquanto, porque alguns membros de baixo escalão não ficaram felizes com as pazes de Mike e Draken, se juntando a membros remanescentes da Moebius tendo como alvo Draken. Mas não se Takemichi puder evitar, descobrindo que mesmo depois de todo esse tempo, continua sendo a mesma pessoa que era no começo, fraco, e que a força que ganhou não era dele, mas sim de Draken e Mike, se sentindo um fracassado por isso, por não ser como nenhum deles, até que o primeiro beijo dele e Hina aconteceu, exatamente por não ser Draken nem Mike, mas sim Takemichi, se juntando a Mitsuya para impedir o que quer que venha acontecer. Usando as informações do local da morte de Draken que teve de Naoto num tempo futuro, e encontrando exatamente como aconteceu, junto com o Paiyan e um grupo de membros da Moebius que não concordou em Draken permitir que Patin fosse pego pela polícia. Draken já está no seu limite e Mitsuya sendo forte o suficiente, mas Takemichi não está ali pelo seu estilo de luta. Ele se tornou amigo de Mike, Draken, mas não realmente se tornou um membro da Toman, deixando isso extremamente claro nesse episódio, com Mike e todos os outros logo chegando para compor o resto da Toman, estando ele ali preocupado única e exclusivamente em encontrar Kiyomasa, infiltrado como um deles, e garantir que Draken esteja e fique vivo, com uma nova ameaça que não tinha sido revelada por Naoto aparecendo, um novo líder da Moebius. Algo que não era para acontecer, muito menos a intromissão de Takemichi na história, tendo esse que ser o motivo. E o confronto entre líderes dando início, enquanto seu melhor amigo está cada vez mais perto da morte, ficando sob a responsabilidade de Takemichi salvá-lo, com Emi e Hina o alcançando tendo que apenas esperarem por uma ambulância que nunca chega. Enquanto Kiyomasa e seu grupo voltam para terminar o serviço, mas Takemichi não vai fugir dessa vez, não de novo, querendo resolver agora um conflito que possuíam do clube de luta, com Draken, Hina e Emma apostando na sua vitória, usando ele a mesma arma que usou em Draken agora para ferir Takemichi, não sendo isso que irá evitá-lo de fazer alguma coisa, de socos a mordidas sendo jogo baixo ou não. O importante é Takemichi se provar como indivíduo e testar sua própria força. Por fim, vencendo Kiyomasa, mas nem de perto sendo o final, mandando Hinata e Emi embora já contando que a morte seria o destino dos dois, falhando em sua missão, não esperando de forma nenhuma reforço de seus amigos do ginásio, ainda não sendo pares para o grupo de Kiyomasa, mas foi o suficiente para poupar Takemichi e Draken até a ambulância chegar. E Takemichi, independente do desfecho entre Mike e Hana, ganhou o respeito entre os membros da Toman, salvando Draken exatamente como falou que faria, recebendo até mesmo o uniforme antigo do próprio líder, sendo uma escolha total dele será fazer parte ou não da Toman. Quanto a Paiyan, ele foi perdoado com seu sentimento e mágoa sobre Patin ter sido capturado, tendo a impressão de ter sido abandonado pelos seus amigos, algo que nunca realmente aconteceu, e uma dúvida pairando sobre a cabeça de Mike, sobre a verdadeira identidade de Takemichi, sendo desde o começo ele quem levantou uma suspeita sobre um conflito interno na Toman, junto com a motivação de Rama e Kiyomasa para se aproveitarem dessa situação. Mas ainda sendo um momento de comemoração, pelo menos até Draken sair do hospital. E então, saber quais serão os próximos passos, voltando de vez para o presente. E com Draken vivo, a expectativa de ter alterado a história é enorme, sendo a cicatriz agora em sua mão a prova disso, conseguindo não apenas salvar a Kinho, mas também Hinata como disse que faria.
As coisas por fim pareciam que ao menos tinham mudado, mas o quanto isso é positivo. Construindo e alimentando uma esperança de que as coisas daqui pra frente serão diferentes é apenas uma ilusão. Podendo sim ter mudado eventos que já eram conhecidos, porém o futuro não é realmente de ninguém para decidir como as coisas se encaminharão. Tendo tão esperado encontro com Hinata, mas apenas para a situação se repetir, mas dessa vez sobre um novo cenário. Percebendo que nada realmente mudou ao encontrar com Rama momentos antes de um carro se chocar contra Hinata no estacionamento, sendo seu motorista ninguém menos que Akino. E nada mudando, com exceção que dessa vez Takemichi deveria ter morrido junto com Hinata, sendo tudo isso mera ilusão. Tomando por fim a maior decisão e mais importante de sua vida, Takemichi iria tomar a liderança da Toman, mudando a história de uma vez por todas, disposto a salvá-la de novo e de novo quantas vezes forem necessárias. Com Hinata mais uma vez morrendo, mas dessa vez tendo a certeza que seu amor por Takemichi nunca morreu. Tendo diversas coisas e não apenas o fato de Draken continuar vivo que não fazem sentido. Como por exemplo, porque Takemichi terminou com Hina 12 anos atrás, sendo que essa memória era outra desse momento. Porque o seu encontro com Rama momentos antes da morte de Hina. E quem é Kisaki? Como e quando ele apareceu na vida de Mike? Mas o mais importante, quem é Draken agora? E o que aconteceu para ele ser condenado ao corredor da morte? Não se arrependendo de forma nenhuma do que fez para estar nesse lugar. Dizendo que faria tudo de novo e igual se tivesse a chance. Com uma única exceção. Mataria Kisaki. No começo, a relação dele com Mike começou como uma mera veneração, que acabou evoluindo para um ódio de tudo e todos que já o cercaram em algum momento e foram importantes para o garoto, e portanto se tornando um alvo dele, sendo mais importante do que nunca voltar ao passado, e como disse a Naoto, chegar ao topo da liderança da Toman, tendo só assim o poder necessário para mudar e controlar as coisas. De olho no lugar vago de Patin, o capitão da terceira divisão da Toman. Mas esquecendo o mais importante, Takemichi nem mesmo faz parte da gangue, tendo esse que ser o seu primeiro feito. O que acontece até aqui de uma forma natural, mas completamente inesperada. Com Mike anunciando que aquele que ocupará o cargo de Patin será nenhum outro que Kisaki, o mesmo causador de todo o mal e o futuro responsável pela má reputação da Toman, se tornando um grupo violento e criminoso. Baji, um dos fundadores da Toman, junto com Mike, Mitsuya, Patin e Draken, e um velho amigo de infância de Mike, aproveitou o momento também para se retirar da Toman, se tornando um inimigo deles ao se juntar à gangue Valhalla, adicionando Takemichi como mais novo membro da Toman na divisão de Mitsuya, pedindo que traga Baji de volta, e se conseguir provar ser mais útil que Kisaki, tirará ele do grupo, reconhecendo o perigo que ele representa para Toman, mas também em seu poder. Tendo Takemichi agora que dar um jeito de trazer Baji de volta a Toman como prometeu a Mike, em troca de colocar Kisaki para fora da organização, sendo ele mesmo quem impôs condições para esse feito. Em caso não fizer, Mike disse que o matará. Seja verdade ou não, ele não realmente quer pagar para ver. Com a sua primeira oportunidade para cumprir esse trato aparecendo quando Kazutora, o terceiro na ordem de comando de Valhalla, quer que Takemichi vá até o esconderijo deles, onde encontramos com Baji, encarando um teste de confiança tendo que provar que deixou seus valores e lealdade a Toman para trás, surrando aquele que costumava ser o seu vice-capitão da primeira divisão na Toman, não entendendo como pode trair a Toman sendo um dos seus fundadores, não sabendo de forma nenhuma que antes mesmo de Baji, Kazutora já havia atravessado essa linha, sendo também um dos fundadores da Toman, sendo originalmente 6 e não 5 membros como Mike fez parecer, em um episódio específico de anos atrás, sendo que iniciou uma inimizade entre eles. Com o aniversário de Mike chegando, tanto Kazutora quanto Baji queriam dar para o garoto um presente que ele tanto desejava, uma moto, em que a única forma de consegui-la seria através de alguém mais velho com dinheiro ou então a roubando, não esperando de forma nenhuma durante a operação que o dono dessa loja era o irmão mais velho de Mike, sendo esse o episódio que a sua vida foi tirada, com os responsáveis por isso, ou melhor, responsável sendo Kazutora. Contudo, Baji, desde o começo acreditou essa ser uma péssima ideia, não fazendo nada para impedir. Nesse momento a Toman estava em seu início, com Mike desde o começo sendo seu comandante não de fato verbalizando, mas dando um valor muito maior às relações que possui com seus amigos do que bens materiais. Sendo extremamente interessante ver qual será a reação do garoto e como lidará com essa realidade. Com o primeiro ficando completamente atordoado pela situação, com a única forma de consertar tudo isso sendo matando Mike também, não tendo assim que lidar com a culpa de ter matado seu irmão mais velho. Podendo o fato de Baji e Kazutora estarem relacionados com a morte do irmão de Mike, sim, o que o fez virar contra Toman, apesar do seu antigo vice-capitão Shifuyu dizer outra coisa. Para eles, Baji se infiltrou na gangue Valhalla para investigar Kisaki, tendo realizado algumas investigações ele mesmo junto com Takemichi, e descobrindo que o garoto não é boa coisa. Estando por trás de todos os confrontos que a Toman teve até agora, desde tramar contra Patin até mesmo planejar a morte de Draken.
E tudo isso tendo em mente a vaga que queria abrir na Toman de capitão, podendo se filtrar nela, usando as pessoas como escada para chegar onde precisa. Sendo sua mais recente agora, Rama, com todos acreditando ele ser o líder de Valhalla, quando na verdade esse é o próprio Kisaki, com muitas questões aparecendo aqui. Voltando ao presente disposto a ter um melhor entendimento, que Draken com certeza terá um grande papel nisso. Mas pelo contrário, porque Kisaki não é e nem foi líder da Valhalla, mas sim Mike, com um confronto entre as duas há 12 anos atrás levando à morte de Baji, e por consequência de Kazutora, sendo Mike o responsável. A morte de Kazutora pelas mãos de Mike, além dele ter todo o background de ser o irmão mais velho não tendo perdoado, Kazutora ainda foi o responsável pela morte de Baji. Sendo esse feito o começo da queda de Mike, absorvendo a Valhalla, fazendo da Toman a maior gangue de toda Tóquio. Tendo Takemichi algumas lembranças e memórias de uma situação que nem se lembra de ter vivenciado, apesar de que estava presente quando tudo aconteceu, uma consequência de suas viagens no tempo e alterações na história. Sendo a sua esperança de Naoto que protegendo e impedindo que Baji morra, Mike nunca irá e a Toman não se deixará corromper. A mesma missão que tiveram antes, mas com Draken, com a única diferença que talvez Baji esteja ali simplesmente porque quer. E não para investigar ninguém, não tendo nada que pudessem fazer para impedir um confronto, tendo a Toman apenas uma única condição: se vencerem, querem Baji de volta. Mas fora isso, tudo aconteceu exatamente como Kisaki planejou. O confronto entre as duas gangues finalmente começou, e logo de cara fica clara uma diferença de poder entre elas, tendo Valhalla o dobro de membros e muito mais velhos que a Toman, precisando eles mais do que qualquer um de um líder que levante a moral de todos ali, inclusive de Draken, limitado a somente proteger seus membros mais fracos. A surpresa, no entanto, aqui é que essa força e imagem veio de ninguém menos que Takemichi, estando agora em uma situação que não pode fugir, não podendo contar com a proteção dos outros o tempo todo, não tendo outra opção a não ser reagir, e como mais novo membro da Toman, todos os outros que já tinham também desistido se energizam de sua determinação, deixando Draken livre para conseguir mudar todo o andamento desse confronto, e pronto para enfrentar Rama sem nenhuma interrupção. Isso é, até Mike ser nocauteado por Kazutora, tendo uma percepção distorcida sobre o papel que Mike tem em sua vida, e que na verdade a culpa foi dele por seu irmão ter morrido, determinado a se tornar um herói, que só acontecerá se derrotar seu inimigo, e esse é Mike. Mesmo ferido, Mike foi capaz de sair da situação que estava, mas é o mais longe que vai, ficando completamente imóvel desse ponto em diante, uma oportunidade perfeita para membros da Valhalla acabar com ele de uma vez, com todos da Toman ocupados. Todos, com exceção de Takemichi, não podendo fazer nada ou conseguindo chegar a tempo de um contra-ataque, mas Kisaki sim, com seu plano apenas se iniciando, não importando quem saísse vencedor. Kisaki sairia por cima de qualquer forma, com o próprio Draken deixando a vida do seu melhor amigo em suas mãos, não fazendo a menor ideia que tudo não passa de um plano que todos já caíram, com exceção de Takemichi, Shifuyu e Baji, que esse tempo todo esteve apenas esperando o momento ideal para atacar. Contudo, a situação não está acontecendo exatamente conforme as informações de Draken do presente e as memórias de Takemichi. Kazutora ainda ataca Baji, mas graças a Takemichi o golpe não foi fatal. Isso é, pelo menos por enquanto, porque a intuição de Shifuyu estava certa. Baji estava atrás de Kisaki, mas quando chegou o momento do golpe final, já era tarde demais. Kazutora, sem nenhuma dúvida, tem os seus problemas. Ao invés de encarar a responsabilidade pelos seus atos, prefere tornar aqueles próximos seus inimigos e culpá-los por tabela, tendo como Mike disse cabeça apenas para matar aquilo que é importante para os outros, sendo Baji a sua mais recente vítima, acreditando ser um traidor, que como vimos, independente de gangues, Baji tinha apenas o interesse no bem-estar de todos os seus amigos que fundaram com ele e a Toman, não morrendo pelo golpe que Kazutora lhe deu, apesar de ter sido sim fatal, escolhendo tirar essa responsabilidade de suas costas, fazendo também com que Mike não tenha motivos para matá-lo, deixando claro que o verdadeiro inimigo ali é Kisaki, tendo mais intenções a proporcionar a Mike pegar um lugar de patinho na Toman, um que é intransferível, dizendo a Takemichi em seus últimos momentos lembrar o irmão de Mike em algum lugar, lhe passando a responsabilidade de tomar conta de seus amigos assim como a Toman, com o garoto garantindo que exatamente isso acontecesse, deixando claro para aqueles que ainda não entenderam o que acabou de acontecer. E um episódio especial dedicado a Baji e a importância que ele teve na vida de todos. Mike, Draken, Mitsuya, Patin, Kazutora e também Shifuyu. Sendo na verdade ele que deu a ideia de se tornarem uma gangue para ultimamente se defenderem, arriscando tudo um pelo outro. Bem como o momento que Shifuyu apareceu em sua vida, em seu novo colégio, virando amigo sob uma dinâmica completamente aleatória. Além do universo de gangues e brigas de rua, mas no final tudo voltando para esse lugar, se tornando seu vice-capitão, com Kazutora por fim decidindo tomar responsabilidade por tudo o que fez até agora, sendo pego, preso no reformatório juvenil, disposto a tirar sua própria vida dessa vez, não sendo capaz de viver com a culpa, jamais esperando que Mike, assim como era a vontade de Baji, lhe desse o perdão.
por ter matado seu irmão mais velho anos atrás. Takemichi lá atrás prometeu que entraria na Toman e ganharia o topo dela. Como iria fazer era um mistério até agora, claramente com a briga não sendo algo natural para ele, muito menos forte o suficiente como outros membros da gangue. Contudo, depois do último episódio, que ficou conhecido como Halloween de Sangue, ficou mais claro do que nunca que mais do que força e experiência com lutas, a Toman é formada através de relações das pessoas que a formam, algo que o garoto entre acertos e tropeços tem conseguido com sucesso, entrando um pouco mais a fundo na vida de Drake, conhecendo onde ele mora e até mesmo garantindo que não tem o coração partido com relação a Mike e Emma, mas claro, tudo não passando de um mal entendido. Ou até mesmo Mitsuya fazendo um uniforme sob medida para ele, como agradecimento por tudo que fez pela Toman até agora, desde salvar Draken até abrir os olhos de todo mundo no confronto contra Valhalla, sendo agora oficialmente um membro, com a reunião que está prestes a começar sendo de extrema importância para ele, sendo o momento que as consequências do Halloween sangrento serão discutidas. O bebê chorão, como era conhecido pelos seus amigos no ginásio, é aquele que carrega as vontades e herança de muitas pessoas, tanto no presente quanto em sua vida 12 anos atrás, determinado a apenas uma coisa desde o começo: salvar Hinata, tendo o poder de viajar no tempo e mudar a história mais de uma vez para ter o resultado desejado. Sendo chegar ao topo da Toman a única forma de garantir que as coisas realmente mudem, algo que chegou antes do esperado. Apesar de todo esse andamento não ter tido nenhuma influência sobre a Valhalla se tornar parte da Toman, tendo Kisaki grande parte nisso como seu plano original, ficou para Shifuyu a responsabilidade de anunciar quem herdará a posição de Baji, como capitão da primeira divisão, e mais importante, quem ele quer ter como líder, e esse é Takemichi. Uma mudança brusca que teve um grande impacto no presente, apresentando um cenário que não tínhamos visto ainda, sendo o garoto um dos principais chefes da Toman, com alguns rostos conhecidos, outros nem tanto. Mas Kisaki continua ali, longe de ser a mesma pessoa. Ele é pior, matando Shifuyu, quanto a Takemichi ainda está algo em aberto.